Atenção! A história que você vai ouvir é baseada em relatos de testemunhas, arquivos policiais, que foram posteriormente apagados, e no depoimento de um informante anônimo, que teme por sua segurança. Os nomes e detalhes foram alterados para proteger os envolvidos. Mas o horror é real. Em uma daquelas cidadezinhas do interior onde todo mundo se conhece, o Natal tinha uma tradição especial. Todo ano, um caminhão de bombeiros antigo, todo decorado com luzes pisco-pisca e guirlandas, percorria as ruas. Na caçamba, ia o Papai Noel, acenando e jogando balas para as crianças. Era o ponto alto do mês de dezembro, um momento de pura magia que unia a comunidade. Mas naquele ano, algo estava estranho. A prefeitura organizou tudo como sempre. O caminhão foi enfeitado. Os sacos de balas foram comprados. Faltava só o voluntário para vestir a fantasia de Papai Noel. O problema é que ninguém se candidatou. O senhor que fazia o papel há anos estava doente. E todos os outros que costumavam ajudar tinham outros compromissos. A organização presumiu que alguém apareceria de última hora, como às vezes acontecia. Mas ninguém apareceu. E é aqui que a história começa a ficar realmente assustadora. Na noite da véspera de Natal, as câmeras de segurança do galpão municipal, onde o caminhão ficava guardado, registraram algo impossível. Exatamente às 8 da noite, o portão de metal se abriu lentamente, sem ninguém por perto. As luzes do caminhão se acenderam sozinhas, e o motor roncou ganando vida. O veículo saiu do galpão, manobrou com uma precisão assustadora e seguiu em direção ao centro da cidade. Não havia ninguém visível ao volante. Quando o caminhão apareceu na praça principal, as famílias aplaudiram, aliviadas. A tradição seria mantida. Mas o Papai Noel daquela noite era diferente. Ele não gritava nem acenava com alegria. Estava parado em um silêncio absoluto. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos. A barba, que deveria ser branca e fofa, parecia suja, com fios emaranhados, uma tonalidade amarelada. E o gorro vermelho estava caído sobre o rosto, cobrindo completamente os olhos, como se ele não quisesse, ou não pudesse, ver a multidão. O caminhão parou em frente a uma loja de brinquedos. O Papai Noel se virou lentamente e apontou um dedo enluvado para um garotinho na calçada, chamado Lucas. O menino sorriu, achando que tinha sido escolhido para ganhar um presente. O Papai Noel levou o mesmo dedo aos lábios, em um gesto claro de silêncio. Lucas, hipnotizado, assentiu. Ele se despediu dos pais com um aceno rápido e caminhou até o caminhão. A figura o guiou para um beco escuro ao lado da loja. Ninguém viu os dois saírem de lá. Minutos depois, a cena se repetiu em outra rua. Desta vez, com uma menina chamada Sofia. Depois com os irmãos gêmeos, Pedro e Tiago. Criança após criança, o padrão era o mesmo. O Papai Noel silencioso apontava, fazia o gesto de silêncio, e a criança o seguia sem qualquer resistência, como se estivesse em um transe. Os pais, confusos, achavam que era parte de alguma brincadeira, uma surpresa organizada pela cidade. Mas quando os minutos se transformaram em quase uma hora, a confusão virou pânico. Pais começaram a ligar uns para os outros, desesperados. Você viu o Lucas? A Sofia não voltou. As ligações para a polícia começaram a congestionar as linhas. A cidade, antes em festa, mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som distante das luzes natalinas e pelo choro contido de algumas mães. Uma viatura finalmente localizou o caminhão em uma rua mais afastada. Os policiais ligaram a sirene e ordenaram que o motorista parasse. O caminhão apenas reduziu a velocidade, continuando seu caminho lento e constante. Ao se aproximarem, os policiais sentiram um cheiro estranho no ar, algo adocicado e metálico como carne estragada, misturada com pinho. Então eles viram os sacos vermelhos na traseira do caminhão. Eles estavam se movendo. Pequenas protuberâncias se mexiam sob o tecido, como se algo ou alguém estivesse se contorcendo lá dentro. O caminhão ignorou a ordem de parada e acelerou, deixando a viatura para trás. Ele não seguiu para o centro, mas para uma estrada de terra que
levava a uma fábrica de tecidos abandonada nos arredores da cidade, um lugar com uma história sombria, palco de um grande incêndio décadas atrás, onde vários operários morreram. À medida que a viatura o seguia, o rádio começou a falhar, até ficar completamente mudo. Ao chegarem na entrada da fábrica, o caminhão não estava em lugar nenhum. Só havia marcas de pneu que terminavam abruptamente. O caminhão foi encontrado horas depois, abandonado em uma clareira na floresta próxima. O motor ainda estava quente, indicando que tinha sido desligado há pouco tempo. Mas não havia ninguém por perto. Nenhuma pegada na terra úmida, nenhum sinal de luta. Apenas o silêncio e o cheiro estranho que ainda pairava no ar. Os policiais entraram na fábrica abandonada com lanternas em punho. O lugar era um labirinto de máquinas enferrujadas e escombros. No chão de cimento, encontraram marcas de arrasto e presos em pregos enferrujados nas paredes, pequenos pedaços de tecido vermelho, o mesmo dos sacos. Mas fora isso, nada. Um silêncio sepulcral. No centro do maior galpão, havia uma única coisa: um pequeno pacote de presente, embrulhado em papel vermelho brilhante. Um dos policiais, tremendo, o abriu. Dentro não havia um brinquedo, mas um único bilhete, escrito com uma caligrafia infantil e torta. A frase dizia: "Eles pertencem ao Natal agora." Nenhuma das crianças desaparecidas foi encontrada. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum culpado. O caso foi oficialmente encerrado como um sequestro em massa sem solução. A cidade nunca mais foi a mesma. Anos mais tarde, quando a tecnologia permitiu, as fitas das câmeras de segurança daquela noite foram restauradas e digitalizadas. Em uma das gravações, a câmera de uma vitrine capturou o reflexo do caminhão passando. Ao dar zoom na imagem, um analista fez uma descoberta aterrorizante. No reflexo do rosto do Papai Noel, sob o gorro caído, não havia olhos, apenas duas cavidades escuras e vazias. E dentro do saco que ele segurava, o reflexo mostrava o contorno de pequenas mãos se movendo freneticamente, como se tentassem rasgar o tecido por dentro. A tradição do Papai Noel no caminhão acabou para sempre. O galpão municipal onde o veículo era guardado foi demolido, e a fábrica abandonada. Uma noite, ela pegou fogo misteriosamente, queimando até restar apenas cinzas. Muitos dizem que foi um incêndio criminoso, provocado por alguém que queria apagar as memórias daquele lugar. Mas as histórias não acabaram. Até hoje, moradores relatam ouvir sinos de trenó à meia-noite, mesmo quando não há neve. Crianças da cidade acordam chorando, contando aos pais sobre pesadelos, onde um Papai Noel sem rosto as observa do pé da cama. E o mistério final, que ninguém consegue explicar: a fantasia de Papai Noel que pertencia à prefeitura, aquela que ninguém vestiu, desapareceu do almoxarifado no mesmo ano. E de vez em quando, a polícia recebe relatos de um velho caminhão de bombeiros, sem placa, circulando pelas estradas vicinais na calada da noite. Dizem que aquela entidade, seja lá o que for, ainda está por aí, que ela ainda veste a roupa vermelha e suja e dirige o caminhão fantasma. Dizem que ela continua procurando, esperando pelo próximo Natal, para recolher as crianças, que segundo seu próprio julgamento distorcido, foram merecedoras de pertencer a ele para sempre. Então, quando você ouvir sinos se aproximando na noite de Natal, preste atenção. E se o caminhão decorado passar devagar pela sua rua, talvez seja melhor manter seus filhos bem perto de você. Afinal, e se ele parar na sua casa este ano? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos como este. Durmam bem, se conseguirem.